lógico, não é fácil não. Amém? Vamos agora ouvir a palavra, né? Uma filha gerada em outro ventre, porém com princípio de honra irrebuscável. A Camila veio lá de Belém do Pará, onde o açaí tem um gosto diferente, né? E quando eu fui oferecer açaí para ela com leite condensado, ela falou: o que é isso, pastora? Eu falei: é açaí. Ela: não é não, que lá a gente come açaí com peixe. Amém? Vamos orar pela vida da Camila. Senhor Deus, eis aqui a tua serva, Senhor Deus, que se colocou, papai, à disposição para hoje ministrar a tua santa palavra. Que o Senhor venha usar a vida dela de uma maneira gloriosa, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da Camila. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Aplauda ao Senhor. Eu queria lembrar uma coisa. O outubro é rosa, mas o novembro é azul, tá? Hashtag fica a dica. Bom dia, igreja. Paz do Senhor, amém? O pastora foi bonito. O S puxado. Gente, prazer, para quem não me conhece, sou Camila. Estou na Lagoinha há 2 anos. Eu e meu esposo, que está ali na frente, Jonatas. Junto nós lideramos o GC Santo Antônio aqui na igreja, toda terça-feira às 20 horas. Você é nosso convidado, quem ainda não participa de um GC. GC é a visão da nossa igreja. Nós somos bem cuidados quando nós estamos debaixo de um GC, de uma cobertura, de uma liderança. Então, você não pode deixar de participar. Não fique de fora da bênção, é muito bom. Amém? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a casa. Nós estamos no culto Gerações, já falamos sobre a nossa casa, que é o nosso corpo, com as meninas do Shine, onde a gente deve ter cuidado com o nosso corpo. Qualquer sinal de alerta, nós devemos estar indo ao médico. Sim, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós devemos nos cuidar, porque é através dele que o nosso Espírito mora em nós, e assim nós podemos fazer a obra do Senhor nessa terra. Quando a gente cuida do nosso corpo, a gente está prolongando os nossos dias nessa terra para que as promessas de Deus se cumpram sobre a nossa vida e para que a gente possa continuar fazendo a obra do Senhor em tempo e em fora de tempo. Amém? Mas não só de corpo nós vivemos também de espírito. E a gente está num culto Gerações, e nesse culto Gerações nós vamos falar sobre casa. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. Não cheguei ao consenso de um tema, Deus me falou a mensagem, e é uma passagem bem conhecida. Mas eu fiquei com algo na mente, e eu creio que é sobre isso, e vim até falando com o Jonatas na vinda para o culto. Senhor, Senhor. É um texto muito conhecido. Ele está falando sobre os 2 fundamentos. A casa que é fundamentada na rocha e a casa que é fundamentada na areia. E a gente vai ler um pouquinho sobre ele. Versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e a pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ele é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Um texto muito conhecido. A gente já ouviu muito falar sobre quem constrói a casa na rocha, quem constrói a casa na areia, que quando vem a tribulação, as lutas, as brigas, as guerras, a casa que está na areia, ela desmorona. Mas algo me chama muita atenção. O texto começa assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Esse texto está falando com 2 tipos de crente. Ele não está falando com crente e com descrente.
Esse texto não está falando com o crente que construiu a casa na rocha e o descrente que construiu a casa na areia. Não é isso. O texto está falando sobre 2 tipos de pessoas que creem em Deus e ouvem a sua voz. Por que me chamais Senhor, Senhor? Quem chama Senhor é simplesmente alguém que reconhece que aquela pessoa é o seu soberano. Se eu chamo Senhor para Deus, é porque eu reconheço que Ele é o Criador. Eu reconheço que Ele é santo. Eu reconheço que Ele é soberano. E aqui está dizendo que apesar de eu chamar Senhor, Senhor, nem sempre eu faço o que Ele manda. Como tem sido o seu Senhor, Senhor? Nessa manhã eu procuro, aqui, se nós estamos na igreja, se nós estamos ouvindo essa palavra, é porque nós chamamos Deus de Senhor. Nós já passamos pelo momento da oração, onde a gente fala, Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós já chamamos Deus de Senhor. Nós já passamos pelo momento de adoração, de louvor, onde a gente declara a palavra de Deus em forma de canção. Nesse momento nós também estamos chamando Deus de Senhor. Mas agora nós estamos no momento da palavra. A palavra onde você vai ouvir aquilo que Deus deseja que você faça. E o que você vai fazer com essa palavra quando você sair daqui é que vai determinar qual é o alicerce da sua casa. Porque se você está aqui ouvindo, não é para que você saia daqui dizendo assim, por que não faz o que eu te mando? E antes de falar com vocês, Deus ministrou meu coração. Por que me chamais Senhor, Senhor? Se na hora que vem a tribulação eu não fiz o que Deus mandou. Aqui está falando, gente, sobre 2 tipos de fundamento. Está falando sobre a rocha e está falando sobre a areia. E a gente, por muito tempo, e eu fiz isso muito tempo, por muito tempo a gente imagina aqui, a gente olha 2 casas. E aí a gente olha para o chão. No chão a gente vê a rocha. Aí na outra casa a gente olha e vê a areia. Mas a gente mora numa cidade litorânea e a gente sabe que a rocha e a areia, elas não ficam muito próximas. Mas aqui, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente está entendendo o seguinte, Jesus está falando com 2 tipos de pessoa. Quando a gente olha para casa, a gente olha uma casa do lado da outra. Quando a gente fala sobre fundamento, a gente não está falando de superfície. A gente está falando de profundidade. Então, não é olhando a casa de ninguém, não é olhando a sua casa que está acima da superfície, que você vai determinar o tipo de alicerce que você tem. Você pode olhar uma casa do lado da outra, construída no mesmo terreno, uma desaba e a outra fica em pé. 2 tipos de pessoas, debaixo da mesma direção, debaixo do mesmo Senhor, debaixo da mesma liderança, do mesmo pastoreio, uma pode desabar e a outra permanece em pé. É o mesmo Deus, é a mesma voz, é o mesmo cuidado, é a mesma palavra, é a mesma casa, é o mesmo material. O que diferencia é o alicerce. Porque a palavra diz assim, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa. Ele não edificou sobre a rocha, ele primeiro cavou. Diga assim, cavou. Quando a gente fala sobre edificar a casa sobre a rocha, a gente não começa a construir sobre a rocha. A Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus e Deus diz assim, cava. Deus não diz assim, senta o tijolo em cima da rocha, porque aqui você está seguro. Qualquer leigo que vai construir uma casa, jamais vai querer construir sobre a areia, gente. Ninguém vem para a igreja dizendo assim, eu decido errar. Eu vou para a igreja porque eu decido construir na areia. Ninguém faz isso. Todo mundo que está aqui ouvindo a voz do Senhor, todo mundo que se coloca diante de Deus, é querendo alicerce. Todo mundo que está aqui, se olha a rocha e se olha a areia, vai dizer, não, na areia eu não posso construir minha casa. Mas não é assim. A gente está debaixo do mesmo terreno. Mas Jesus diz assim para nós, cava. Cava. A gente começa a cavar quando a gente entra na igreja.
quando a gente começa a nossa vida cristã, quando a gente conhece Jesus, e a gente começa a cavar, e é muito fácil quando a gente começa a cavar. Porque a primeira camada de areia, ela é fofa. Vocês já cavaram algo assim bem profundo? A primeira camada é fofa. Então, para você cavar é muito fácil. Você começa a ler a Bíblia e você tirou uma camadinha de terra, aí você vai para uma comunhão, ouviu uma palavra, Deus falou com você, aí você cavou, tirou mais um pouquinho de terra, aí a igreja lançou um jejum, aí você decidiu entrar naquele jejum, aí você tirou mais uma camada boa de terra, vamos para a vigília e tal, e eu vou para a vigília também, aí eu tirei mais uma camada, aí nisso já vai passando o tempo, né? E aí, conforme a gente vai tirando mais uma camada, a gente vai tendo que colocar o braço mais fundo, porque já vai ficando difícil. Aí marcam um jejum 24 horas, aí você diz, ai, mas meu braço não está alcançando. Aí você já raspa só um pouquinho da terra do fundo. Ah, mas tem que ir para o GC, tem que estar lá toda terça-feira. Ah, mas eu não vou conseguir. Eu já cavei o que eu podia. Ah, tem que ir para o culto, tem que ir lá no Hospital Santo Amaro fazer visita para as meninas da oncologia. Meu braço não alcança. Você sabia que eu não tenho tempo? Você sabia que eu não sei mais a ferramenta que eu uso? Porque eu estava com uma colher e agora a colher já não chega no fundo? Filha, acorda de madrugada, você precisa orar, eu estou te incomodando. Ai, Deus. O meu braço não vai, eu estou tão cansada. E aí o tempo passa. E aí você cavou o que você podia. Cavou, cavou, e chegou uma hora que você diz assim, cheguei no fundo, porque eu estou puxando e não tem mais nada para tirar daqui. Algumas pessoas nesse momento fincam a estaca ali. Mas a palavra de Deus continua, abriu profunda vala. Primeiro a gente cavou. Todos nós passamos pela fase de cavar, aonde o braço não alcança mais. Uns param aqui. Mas a Bíblia diz assim, Jesus falou, o Senhor falou, cava. Abre profunda vala. Para você abrir profunda vala, você precisa de ferramenta. Você não consegue abrir vala profunda com a mão, com uma colher, com uma pazinha. Para abrir profunda vala, você precisa de pá. Você precisa de escada, porque a vala vai ficar funda, você precisa descer mais fundo. Isso já demanda vigor, isso já demanda vontade, isso demanda estratégia. Você vai precisar de ferramenta, você vai precisar de pessoas que te ajudem. Ninguém abre vala profunda sozinho, gente. Se você está caminhando sozinho, se você não tem ninguém com você, você corre o sério risco de parar na fase do cavar. Se você quer abrir vala profunda, você precisa de pessoas do seu lado. Se você quer abrir terreno mais profundo, você precisa de liderança. Você precisa de pessoas que digam, filha, por aqui, usa essa ferramenta, vai por esse lado. Se capacite, faz curso, estuda, busca, lê. Ninguém abre vala profunda sozinho. Se você me colocar para ver uma vala profunda, humanamente falando, eu não sei nem pegar na pá. Mas eu tenho um intelecto que, graças a Deus, me permite aprender. E se eu tenho alguém do lado me ensinando, eu vou conseguir. Vou demorar um pouquinho mais, vou cansar um pouco mais, mas eu vou conseguir. Ninguém abre vala profunda sozinho. Com quem você tem caminhado? Com quem você tem andado? Quem está te ajudando a cavar a vala? Quem está ajudando você? Cuidado, porque enquanto a gente está tentando colocar vala mais profunda, tem gente que está derrubando a areia de volta. E você não percebe. Você está ali suando, tentando ter alicerce em Deus, e tem pessoas que estão lá e estão jogando areia em cima de você. Cuidado. Peça para Deus te direcionar. Senhor, em nome de Jesus, coloca pessoas na minha vida que me ajudem a cavar alicerces profundos. Pai, em nome de Jesus, pessoas que me ajudem a ter vida espiritual mais profunda. Quem é o tipo de pessoa que tem ajudado você? Aí a palavra continua. E lançou alicerce sobre a rocha. Primeiro a gente cava,
depois a gente faz uma vala bem profunda. Quando a gente chega na rocha, cava, parece que não chega nunca, porque a rocha ela é muito profunda. Quando a gente chega na rocha, agora a gente coloca o alicerce. A gente pensa que acabou o trabalho quando chegou na rocha. Chegou na rocha, e agora? Agora alicerça. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ver alguém colocando o fundamento de uma casa, fazendo o alicerce de uma casa, de um prédio. Às vezes a gente passa e vê, né? Anos a gente passa no mesmo terreno e nada sobe, só é para dentro, só é para dentro. O trabalho principal de uma casa, de um prédio, é interno, é embaixo da terra. Porque o tanto de alicerce que ele tem para baixo da terra é o que vai determinar a altura que ele pode suportar, o quanto ele pode subir. Quanto mais alto esse prédio for construído, mais profundo ele tem que ser edificado. Quanto mais você deseja subir na sua vida espiritual, mais profundo você deve cavar. Quanto mais alto você deseja ir com Deus, quanto mais alto você deseja que a sua família esteja com Deus, quanto mais alto você deseja ter de Deus, mais profundo você precisa estar. E eu não falo sobre o que as pessoas vão ver para o lado de fora. Eu estou falando sobre o quanto você está fincado para o lado de dentro. Porque o que a gente está fincado para o lado de dentro, ninguém vê. Ninguém vê o teu secreto. Ninguém vê as tuas orações. Ninguém vê o tanto de jejum que você faz. Ninguém vê as madrugadas que você ora. Ninguém vê as lágrimas que você derrama diante de Deus. Mas isso é alicerce. Isso é profundidade em Deus. E em tempo ou em fora de tempo, uma hora ou outra, você vai se erguer. As pessoas vão olhar para a tua casa e vai dizer assim, que bênção. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, que pessoa posicionada em Cristo. As pessoas vão ver a tempestade e pessoas caindo e casas desmoronando e você ali parado, parece que nada te abala. Parece que nada te atinge. Mas ninguém viu quantas horas, quantos dias, quantos anos você ficou cavando. Porque é muita tolice nossa construir uma casa pensando que não vai chegar a tempestade. Isso é ignorância. Nós não devemos ser ignorantes a ponto de pensar que a tempestade não vai vir. Nós vimos o testemunho da irmã que estava aqui em cima sobre o câncer de mama. Nós não temos que ser pessoas que dizem, ai, está amarrado em nome de Jesus. Queridos, Deus não quer que nada nos abale, mas é certo que a tempestade vai chegar. Não sei qual é a área, não sei se você está passando pela tempestade, se ela já passou por você, vai vir outra. Mas não é isso, Deus não quer nos livrar da tempestade. Deus quer que a tempestade passe e não nos abale. Você não pode ser tolo a ponto, eu não posso ser tolo a ponto de pensar que está tudo bem, está tudo suave, está tudo legal, está tudo bom. Lá vem a tempestade, não vai me abalar. Cuidado! Deus está nos dando tempo de alicerçar a nossa base. Deus está nos dando tempo de aprofundar nossas raízes, de aprofundar o nosso alicerce. E às vezes a gente cava um pouco e a gente acha que está bom. Você não sabe o tamanho da tempestade que vai vir na sua vida. Nós nunca sabemos o tamanho da tempestade que vem. Então, quando você achar que está bom, que já está seguro o suficiente, cave mais. Quando você achar que não tem mais força, continue cavando. Peça ajuda, continue aprofundando. Coloque reforço, cinta de ferro, o que tiver que pôr, mais concreto. Continue, porque a gente não sabe o tamanho da tempestade que vai vir. E nós precisamos estar firmados em Deus. O Senhor é quem manda. É Ele que fala para a gente, cava, abre vala profunda, agora coloca o alicerce. É Ele que fala. Por isso que a Bíblia diz, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu te mando? Porque às vezes Deus está falando para a gente, filha, cava mais um pouco. Ai, Senhor, não dou mais conta. Não, você consegue, cava. Ai, Senhor, hoje não. Deus, Ele sabe o tamanho da tempestade que vai vir. Deus, Ele sabe o tamanho da tempestade que vai chegar. E se Ele está te mandando cavar, é porque Ele quer te preparar. Para que nada te abale. É muito mais fácil você cavar agora e permanecer firme do que depois que essa tempestade vier, você desmoronar e ter que começar do zero. Se for preciso começar do zero, ok, mas começar do zero é muito difícil.
Porque a gente já está cansado, a gente já está machucado, já tem a vergonha da casa ter caído. Deus não quer que a gente comece do zero. Continue cavando. Quando você está preocupado, muitas vezes nós estamos preocupados com a parede, nós estamos preocupados com o melhor telhado, nós estamos preocupados em colocar a melhor porta, nós estamos preocupados em edificar coisas que as pessoas veem. Muitas vezes nós estamos preocupados em como que eu vou me apresentar, onde que eu vou fazer, e coisas que as pessoas estão olhando. E não é sobre isso. Você tem que estar preocupado em o quão profundo eu estou. Se a gente serve a Jesus, se a gente está lá na porta recebendo pessoas, se a gente está aqui em cima ministrando, se eu estou lá atrás em oração, se eu estou servindo a Deus em qualquer área, a minha preocupação tem que ser o quão profundo eu estou. Porque quanto mais profundo eu estou, Deus vai levantar, Deus vai usar a nossa vida. Você tem que ser cobertura para a vida de outras pessoas. Lá em João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e o manifestarei a ele. E João 15, 14 diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que Deus tem mandado você fazer. O que Deus tem falado para você, faça isso, faça isso. Quanto tempo você tem adiado um propósito com Deus? Quanto tempo você tem adiado tirar o seu momento de oração? Quanto tempo você tem dito assim, amanhã eu começo de novo a leitura da Bíblia. Amanhã eu começo de novo o meu propósito de oração. Amanhã eu faço tal coisa. Quanto tempo você tem adiado algo que Deus já manda você fazer há muito tempo atrás? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nós não somos pessoas que fomos chamadas para sermos fãs do Senhor. Porque Deus está cheio de fã. Jesus é cheio de fã. Pessoas que olham e admiram. Ele é o cara, ele fez isso, andou sobre as águas, curou o enfermo. Tem muita gente que olha para Deus e vê Jesus como fã. Ah, eu sou fã de Jesus. Nós temos que ser amigos de Deus. Pessoas que fazem o que Ele manda. Não é só pessoas que conhecem a sua história. Porque fã conhece a história. Ele sabe qual é a música favorita, o que é que feita, né? Fã conhece a história de Jesus. Fã conhece a Bíblia. Nós não fomos chamados para sermos fãs de Jesus. Nós fomos chamados para ser amigos, mas amigos só são aqueles que obedecem, aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. O poder está na obediência, em ouvir e praticar. E isso é o mais difícil, parece simples. Parece simples, né? A gente fala para o filho, filho, faz isso. O filho faz? Muitas vezes não. Mas por quê? Porque a gente tem uma índole de ser desobediente desde pequenininho. E aí o pai vai lá e insiste, faz assim. Aí ele não faz. Aí o pai vai lá e corrige, dá umas palmadinhas. Aí ele começa a entender que ele tem que obedecer. Nós somos os filhos que estamos tendo que aprender a obedecer ao pai. Às vezes a gente dá uma derrapada, às vezes a gente escorrega, a gente se machuca porque a gente não obedeceu. Mas se você tem ouvido a voz do Senhor, quanto mais profundo você cavar, mais você vai sentir a necessidade de obedecer a Cristo. Porque senão você não vai sair do buraco. A palavra de Deus não é para que a gente cave uma vala profunda e fique lá dentro. A palavra de Deus é que a gente cave até chegar na rocha, edifique e saia dali, porque a partir daí nós vamos construir a nossa casa. Não tenha pressa de cavar um pouquinho e já construir sua casa. Cave profundo e depois saia. Saia para servir outras pessoas. Saia para ajudar outras pessoas a também cavar profundo. Lembra que eu falei no início? Ninguém cava vala profunda sozinho. Depois que você cavar a sua vala, depois que você colocar o seu alicerce, não parou por aí. É hora de você ajudar outras pessoas a cavar profundo também. No final das contas, a nossa vida é sobre edificar a minha casa e ajudar outras pessoas a edificarem a casa delas. A minha vida não é só sobre a minha casa. Porque se vier a tempestade, todo mundo vai cair, mas eu estou em pé. Não! A minha vida é, cavei a minha, alguém me ajudou a cavar, agora eu vou ajudar outra pessoa. Não queira ajudar outra pessoa antes de edificar a sua. Se edifique, se aprofunde no Senhor, busque a Deus. Ok, tudo bem, agora vamos ajudar. Eu estou com dificuldade, vamos lá, eu já passei por isso. Eu sei como é, pega essa ferramenta é mais fácil. Ajude outras pessoas também a cavar valas profundas.
Porque não pense você, se alguém desmoronar do seu lado, que você não vai sentir. A gente sente. Se a gente tem afinidade com pessoas, se o nosso irmão em Cristo que está andando com a gente tiver a casa abalada e cair, nós vamos sentir. Mesmo que a nossa casa não caia, a gente estremece. Não estremece? Quando a gente já viu alguém que era chegado nosso, andava com Deus junto com a gente, e por um acaso aconteceu uma tribulação e a pessoa caiu. Você não foi, mas você sentiu o abalo. Você estremeceu. A nossa casa dá aquela tremida. Não deixe as pessoas perto de você construírem valas rasas. Não deixe as pessoas perto de você cavar só a parte da areia e colocar ali o seu fundamento. Ajude as pessoas perto de você a cavar um pouco mais. Não fique olhando só para o seu buraco. Amém? Quem não obedece, desmorona. Quem não ouve a voz do Senhor, uma hora ou outra, a sua casa vai cair. Não é isso que Deus tem para nós. Deus não quer que a gente seja essa pessoa que a casa caiu. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. A palavra de Deus diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que se considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tudo que nós fizermos, se nós fizermos em obediência a Deus, se nós fizermos debaixo da palavra do Senhor, nós seremos bem-aventurados no que nós realizarmos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero estar sobre a Tua palavra. Sobre obediência, não tenha dúvida, você vai ser bem-aventurado. Deus vai edificar e ajudar você a edificar a sua casa sobre a rocha. Efésios capítulo 2, versículo 20, a gente já está caminhando para o final. Efésios 2, 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, e no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação do Espírito Santo. Jesus é a nossa pedra angular. Pedra angular é aquela pedra principal. É aquela que não pode faltar. É aquela que se você tirar tudo cai. Não importa quão profundo esteja o teu alicerce. Se você tirar a pedra angular, tudo vai cair. A palavra nos fala que Jesus, Ele é a nossa pedra angular. Todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós somos o edifício de Jesus. Nós precisamos estar bem ajustados para que Ele nos encha, para que nós sejamos o seu santuário dedicado ao Senhor. Nós precisamos ser o santuário de Deus. Nós precisamos ter o nosso edifício bem ajustado, no qual também nós estamos sendo edificados para a habitação do Espírito Santo. Não pense você que a sua casa bonita, para fora, crescida, é para qualquer coisa. Nós somos edificados para que o Espírito Santo habite em nós. Para que nós sejamos o edifício do Senhor. Tem uma música que diz que a gente tem que ser a casa favorita.
quando nós nos edificamos em Deus, quando nós construímos alicerces profundos, quando nós começamos a levantar a nossa casa. Senhor, eu quero ser a tua casa favorita, o teu lugar de habitação favorito, aquele lugar onde o Senhor deseja estar, onde o Senhor deseja morar, e haja o que houver, a tempestade que vier, eu continuo de pé. Não importa a Covid, não importa a tribulação, não importa a doença, não importa a enfermidade, não importa qual é a guerra que você está enfrentando, se é tristeza, se é depressão, alicerce sua casa, você vai continuar de pé. Deus deseja usar você, Deus deseja usar o seu templo, Deus deseja edificar a sua casa. Permaneça de pé. E para nós encerrarmos, Gálatas 5. Versículo 7, diz assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Ninguém nos impede de continuarmos a obedecer. Ninguém nos impede de continuarmos a obedecer a Jesus. É a gente que vai determinar se a gente vai obedecer ou se a gente não vai obedecer. O Ministério de Louvor pode subir. Eu convido você a ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus. Nós lemos Efésios 2, 20, que fala, no versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Para nós estarmos aqui, para nós ouvirmos a palavra do Senhor, Jesus foi a pedra angular. Depois vieram os apóstolos, os profetas, que continuaram cavando e continuaram colocando alicerce em Deus. E debaixo da palavra do Senhor, debaixo desses homens que entregaram a sua vida para Jesus, debaixo disso a igreja foi levantada. A igreja do Senhor tem Jesus como pedra angular. A igreja do Senhor tem como base os apóstolos, os profetas, os discípulos que morreram em prol de uma casa. Morreram em prol de Cristo. Eles cavaram profundamente, tiveram seu corpo moído, morreram crucificados de cabeça para baixo, para cavar profundo, para que a igreja se levantasse. Não parou por aí, a igreja continuou sendo perseguida. Muitos cristãos continuaram sendo mortos. Ainda hoje nós temos cristãos sendo perseguidos em zona onde a palavra não chega, e existem missionários indo, para que a igreja tenha alicerce profundo, para que a gente continue se levantando. A sua casa é a sua igreja. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando? A sua casa é a sua igreja. Para você estar aqui, os seus filhos vão ser construídos em cima do alicerce que você cavar. O quão profundo você for, é o quão alto os seus filhos vão seguir. Se você não cavar profundo, não tem como subir. O quão profundo você cavar, é o quanto de salvação vai ter na sua família. O quão profundo você cavar, é o quanto Deus vai habitar no seu lar. Não cave raso, porque pessoas deram a vida pela igreja. Jesus deu a vida pela igreja. Nós estamos aqui e é nosso papel continuar cavando, continuar cavando. Quando você achar que está cansado, continue cavando. Peça ajuda, mas não pare. Não se esqueça que dependendo do tamanho do seu fundamento, é onde os seus filhos vão ser colocados. É onde a sua família vai ser colocada. E quando vier a tempestade, que eles não aguentarem em pé, peça perdão, porque você não cavou profundamente. Fale com Deus nesse momento e peça que Ele te ajude a cavar profundo. Perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo.
não devemos temer. Vamos, igreja. Declare, Jesus nunca perdeu uma batalha. Ele vai edificar a sua casa com você. Senhor, nos ajuda, Pai. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós nos arrependemos, Pai, pelas vezes que nós ouvimos a Tua voz e não colocamos a mão na terra. Senhor, nos perdoa, Pai, as vezes que nós cavamos muito raso. Perdoa, Senhor, as vezes que nós tentamos edificar a nossa casa sobre a areia porque nós estávamos cansados. Senhor, nós queremos cavar mais profundo. Nós queremos cavar valas mais profundas. Nós queremos obedecer mais à Tua voz. Nós queremos obedecer mais ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a termos alicerces fincados na rocha. Senhor, nos ajuda, Pai, a sabermos a direção que nós devemos ir. Pai, em nome de Jesus, que a gente não tenha a nossa casa abalada, Pai, pelas tempestades, pelos ventos. Que a nossa fé não seja abalada, Deus, em meio a essa tribulação. Mas que a gente possa, Senhor, permanecer firme no Senhor. Pai, nós declaramos a nossa casa, Senhor, firmada na rocha. Nós declaramos, Senhor, a nossa vida firmada em Ti, Pai. Nós declaramos, Deus, em nome de Jesus, que haja o que houver, venha o que vier, nós estaremos de pé. A Tua igreja estará de pé. Nós estaremos de pé. Nós permaneceremos, Senhor, com o lugar de habitação do Teu Espírito. Venha habitar em nós, Espírito Santo. Habita sobre a nossa vida. Habita sobre a Tua igreja. Habita, Senhor, em cada um de nós. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Faz de nós a casa favorita do Senhor. Nós queremos ser, Senhor, um lugar de habitação. Nós queremos ser lugar de morada do Teu Espírito. Nós declaramos, Senhor, uma igreja fortalecida. Nós declaramos uma casa firmada debaixo da Tua graça, na rocha do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas não para por aqui. Nós falamos que não adianta nós termos a nossa casa edificada se o nosso irmão não tiver. E Deus convida você nessa manhã a firmar sua casa sobre a rocha. Você que ainda não tinha ouvido a voz do Senhor sobre edificar uma casa, Deus deseja que você nessa manhã comece a cavar. E tudo começa pela decisão de chamar Ele de Senhor. Tudo começa pela decisão de chamar Ele de Pai. Para que você comece a saber aonde você tem que construir a sua casa. Então nessa manhã, se você nunca entregou sua vida a Jesus, se você nunca chamou Ele de Senhor, de Abba, Pai querido, nós convidamos você a fazer uma oração de entrega à vida para Jesus. Se você deseja orar conosco, se você nunca fez essa oração, ou se você em algum momento da sua vida já fez e se afastou, deixou de ouvir a voz do Senhor, nós convidamos você a reatar o seu laço com Cristo. Levante sua mão onde você estiver, se você deseja fazer essa oração. Aleluia. Você que levantou sua mão, eu convido você a vir até aqui à frente, para nós orarmos junto com você como igreja. Lembre que nós falamos, ninguém anda sozinho. Nós queremos andar com você. Venha à frente. Vamos orar com você. Não deixa que nada te impeça. Não deixa que nada te impeça.
Jesus te chama. Aleluia. Alguém deseja entregar a sua vida para Jesus nessa manhã? Eis que estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, Jesus entra e faz morada. Jesus deseja entrar na sua vida, na sua casa. Não deixe passar. Às vezes a gente põe tanta dificuldade, a gente tem tanto medo. Tudo fica mais fácil quando a gente ouve a voz de Deus. Tudo fica mais fácil quando a gente entende quem é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe passar a oportunidade. Ele tem algo bom para você. Não deixe o inimigo te enganar. Aleluia. Vamos orar. Minha xará, Camila, seja bem-vinda. Vamos orar. Camila está retornando para Jesus. Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo, porque Tu és o Deus que faz. Tu és aquele Deus que jamais esquece dos Teus filhos, ainda que nós esqueçamos do Senhor. Senhor, eu declaro sobre a vida da Camila, Senhor, alicerces profundos, Pai. Pai, em nome de Jesus, entrega nas mãos dela nesse momento ferramentas, Pai, que ela possa cavar mais fundo, em nome de Jesus. Que os seus ouvidos estejam sensíveis, Pai, a ouvir a voz de comando do Senhor. Que a sua boca diga Senhor, Senhor, Pai, Abba, Deus Santo. Que ao ouvir a voz de Deus, ela esteja sempre, Pai, a postos de dar o seu melhor, de entregar o seu melhor. Receba novamente, Deus, com muita alegria, que eu sei que há festa no céu nesse momento. E nós também nos alegramos pela vida da Camila, que está retornando para os Teus caminhos, Pai. Obrigado, Espírito Santo, proteja, guarda a vida dela, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seja muito bem-vinda. Assim como eu cheguei nessa igreja também sem conhecer ninguém, me sentindo estranha, e aonde que eu tô, né? Aqui você tem uma família que você pode contar. Olhe para trás e seja bem recebida pela família Lagoinha. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, vamos orar, vamos encerrar. Aleluia. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada, Deus, por esse culto. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Espírito Santo, que nós saiamos daqui ouvindo a voz do Senhor, obedecendo a voz do Senhor, que a gente tenha um domingo de alegria, uma semana abençoada. Protege a vida dos teus filhos, Pai, que ao sentar na mesa hoje, no domingo, nós possamos falar do Senhor, que nós possamos nos alegrar no Senhor, que a nossa casa seja fortalecida no Senhor. Eu declaro, Deus, uma igreja triunfante em Ti, Deus alegre e permanecente, em nome de Jesus.